Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 285 Capítulo 285 Abismo. Nirvana Flame. Faz muito tempo desde que jogamos juntos pela última vez, comentou Yao Yao. Ela gostava muito de passar seu tempo com ele, mas entendia que ele era uma pessoa ocupada. Além de nivelar, ele tinha que constantemente cuidar dos assuntos da guilda também. Como poderia ter algum tempo livre para se aventurar com ela como nos velhos tempos? Ah, sim, já faz um tempo, Nian murmurou, com um pouco de culpa na voz. Sua mente tremeu quando notou o brilho de desamparada nos olhos dela. Será que apesar de seus melhores esforços, ele deixou uma marca em seu coração? Yao Yao era linda, bondosa e centrada. Talvez em outro mundo, onde seu coração já não pertencesse a outra pessoa, ele teria se apaixonado por ela. No entanto, era melhor não dar continuidade a essas questões. Quando chegaram ao deserto, Nian virou-se para Yao Yao e perguntou: Você tem uma montaria? Eles teriam que correr para o desfiladeiro profano se ela não tivesse uma. Iep, Yao Yao respondeu. Ela chamou um corcel elegante equipado com uma sela carmesim. Não era tão destemido ou imponente como seu cavalo de batalha Falkner, mas ainda era uma bela montaria. Cavalo Cols. Nian não esperava ver uma montaria de alta qualidade. Ele tinha um bônus de velocidade de movimento de 200%. Se não fosse obtido de uma missão, custaria pelo menos vários milhares em ouro. Como esta era a primeira vez que cavalgava, Yao Yao montou seu cavalo de batalha Cols com uma expressão animada. Quando seu avô decidiu investir em Conviction, ela se tornou a representante do grupo financeiro Dragonsuar dentro do jogo. Depois de lentamente se familiarizar com sua rede de contatos, colecionar alguns milhares em ouro era uma questão trivial. Foi só depois de assumir os assuntos do grupo financeiro Dragonsuar que Xie Yao descobriu que havia muitas outras organizações dentro do jogo, além das guildas, como produtores de ouro. Variavam em tamanho de algumas dezenas de membros para vários milhares. Esses jogadores geralmente não se juntavam às guildas. O jogo era um ofício para eles ao invés de um lazer. Eles acampavam em uma área, esmagando infinitamente mobs fracos em busca de drops. Eram até relutantes em usar os consumíveis, preparando-se com o equipamento mais básico necessário para o trabalho. No final do dia, eles venderiam qualquer equipamento e itens que obtivessem. Depois iriam trocar créditos para vender seu ouro ou pedir a um amigo que o vendesse. Isso era tudo que faziam dentro do jogo. A quantidade de dinheiro que ganhavam com a venda de ouro poderia, no máximo, ser usada para auxiliar em algumas despesas diárias. Eram trabalhadores de baixa classe que todos desprezavam. Mas eram precisamente esses os jogadores que geravam uma grande quantidade de ouro todos os dias. Se somasse o ganho de todos eles, seria o suficiente para apoiar várias dúzias de guildas do tamanho das Kickers United. Xie Yao ordenou que todos os seus subordinados passassem por vários canais para comprar desses fazendeiros de ouro. Ela tinha um coração gentil. Com a falta de habilidade, esses fazendeiros de ouro não podiam ser contados como jogadores profissionais e geralmente viviam vidas difíceis. Ela instruiu seus subordinados a comprar seu ouro a uma taxa um pouco maior. Para um gigante como o grupo financeiro Dragonsuar, esse dinheiro era como uma gota no oceano. No entanto, esse pequeno ato de bondade foi muito apreciado. Em troca, mais e mais produtores de ouro estavam dispostos a fazer negócios exclusivamente com o grupo financeiro Dragonsuar. Xie Yao rapidamente acumulou uma quantia surpreendente de ouro. Seus recursos até mesmo superaram os de Nian. Então, adquirir uma montaria de alta qualidade naturalmente não era um problema para ela. Porém, mesmo com dinheiro, a grande maioria dos jogadores ainda não conseguia comprar uma montaria nobre como o cavalo de batalha Falkner. Nian foi surpreendido pela montaria de Yao Yao, mas rapidamente recuperou a compostura. Se alguém como ele podia conseguir um cavalo de batalha Falkner, por que outras pessoas não poderiam obter montarias de alta qualidade? Nian convocou seu cavalo de batalha Falkner. O cavalo Cols de Xie Yao imediatamente pareceu muito menor, ao lado do cavalo de batalha Falkner de Nian. Vamos, disse Nian. Os dois cavalos correram para o deserto, levantando uma nuvem de poeira. Nian reduziu a velocidade de sua montaria para se igualar à de Xie Yao. De tempos em tempos, Nian e Xie Yao passavam por um time ou dois no meio do nivelamento e os deixaram estupefatos. Até mesmo os cavalos comuns eram difíceis de se encontrar. Portanto, era plausível o choque dos jogadores ao ver duas montarias de alta qualidade se destacando através do deserto. Nian e Xie Yao escutavam o vento assobiando em seus ouvidos enquanto a paisagem se turvava ao redor deles. Depois de galopar por cerca de 6 minutos, chegaram dentro do vale do desfiladeiro profano. A guerra do outro dia ainda estava fresca na mente de Nian. Você está aqui novamente. Você sente alguma coisa? Yao Yao perguntou. Nian balançou a cabeça enquanto um sorriso calmo surgia em seu rosto. Não penso sobre o passado. O mais importante é aproveitar o presente. Isso era principalmente um lembrete para ele mesmo de que deveria seguir em frente. Nesta vida, ele e Yao Yao eram simplesmente bons amigos. Onde estamos indo? Yao Yao perguntou. Nian os guiava para longe das entradas das cavernas que ela conhecia. Apenas me acompanhe. Conheço melhor o terreno deste lugar do que qualquer outra pessoa, respondeu Nian. Ele tinha um método especial para chegar à região onde a lótus negra do profano crescia.
Embora Yao Yao tivesse suas dúvidas, ela o seguiu de qualquer maneira. Vários minutos depois, Ni Yan e Yao Yao chegaram à base de uma montanha. Diante deles havia um abismo escuro e profundo. O abismo emitia um miasma sujo que passava uma sensação sinistra. Ni Yan saltou de seu cavalo de batalha Falkner com Yao Yao seguindo seu exemplo. É aqui. Ni Yan olhou para o abismo. Em seguida, virou-se para Yao Yao e perguntou. Você tem um item com a habilidade de flutuar? Eu tenho um anel, Yao Yao respondeu. Todo o equipamento dela era de primeira qualidade. Como poderia não ter um item com a habilidade de ser possível flutuar? Era um item essencial para qualquer jogador de alto nível. Bom, isso facilita as coisas. Vamos recolher nossas montarias primeiro, disse Ni Yan, chamando seu cavalo de batalha Falkner. Só agora reparou que Yao Yao estava usando equipamentos de alta qualidade. Yao Yao recolheu seu cavalo Cols. Ela olhou para o abismo e não pôde deixar de sentir um pouco de medo. Não há nada assustador lá embaixo, certo? Mesmo que não soubesse o que tinha exatamente no abismo, lugares escuros como estes geralmente a faziam lembrar de víboras e outros animais rastejantes. Vamos pular juntos. Nós vamos flutuar só depois de 10 minutos. Ni Yan falou. Ele já tinha visitado este abismo antes. Levava diretamente para as profundezas do desfiladeiro profano. Yao Yao assentiu depois de uma ligeira hesitação. Todavia, ela não conseguia se livrar completamente da ansiedade. Não se preocupe, nada de ruim vai acontecer enquanto eu estiver aqui, disse Ni Yan para confortá-la antes de lhe estender a mão. Yao Yao agarrou-a e apreciou a sensação de calor sobre ela enquanto seu coração se acalmava gradualmente. 3, 2, 1, pule. Os dois pularam, desaparecendo no abismo. Tudo o que sentiam era o vento passando velozmente por seus cabelos enquanto desciam rapidamente. Ni Yan começou a contar o tempo. Ele se virou para encarar Yao Yao. Olhando através da escuridão, ele podia ver apenas o contorno nebuloso de sua silhueta. Sua velocidade de queda atingiu rapidamente a velocidade máxima. Tudo o que podiam ver em volta deles era um abismo escuro como breu. Ni Yan de repente sentiu-se sendo abraçando com força. Parece que Yao Yao instintivamente agarrou a primeira coisa que ela conseguiu alcançar quando eles pularam e aconteceu de ser ele. Sentiu sua cabeça explodir quando uma fragrância delicada lhe subiu pelo nariz. Com o braço ao redor de sua cintura, ele podia sentir a maciez sedosa de sua pele através de suas vestes e algo parecido com um par de nuvens fofas pressionando contra seu peito. As sensações que o percorreu eram simultaneamente familiares e desconhecidas. Uma cena sensual instantaneamente brilhou diante dos olhos de Ni Yan. Era do corpo lindo de Yao Yao que era tão delicado quanto um pedaço de porcelana. Naquela noite apaixonada, foi como se tivessem tentado fundir dois corpos em um. Ni Yan balançou a cabeça, acalmando sua mente. Era simplesmente uma lembrança remanescente de um mundo que não existia mais. Como as cativantes nuvens vermelhas fugazes no horizonte ao entardecer. Enquanto se abraçava em Ni Yan, Yao Yao sentia uma sensação de calor e segurança, embora suas bochechas estivessem ardendo de vergonha. Esta foi sua primeira vez sendo tão íntima com um menino. Ela nunca planejou que tal situação acontecesse. Yao Yao, ative o seu anel, avisou Ni Yan. Ele ativou a habilidade do anel fazendo sua velocidade de queda diminuir até o mínimo. Ouvindo a voz abafada de Ni Yan tão próxima de sua orelha, Yao Yao ativou a habilidade afobadamente. Os dois suavemente flutuaram antes de uma tranquila aterrissagem. Por fim, levaram cerca de 15 minutos para chegar ao fundo do abismo, que não era tão escuro quanto se esperava. Seus arredores eram iluminados por minérios estranhos que emitiam um leve brilho. Vamos descer um pouco mais. Alcançaremos a Lótus Negra do Profano em pouco tempo, disse Ni Yan. Depois de um desconfortável momento de silêncio, ele cerrou os dentes e se virou, indo em direção a um túnel. Olhando fixamente para suas costas, Yao Yao sentiu o coração azedar. Sempre que ela sentia que eles se aproximavam, ele a afastava. Esse tipo de sentimento a magoava profundamente. Yao Yao respirou fundo. Ela podia ao menos se sentir confortável pelo fato de saber por que ele estava agindo tão friamente com ela. Se ele pudesse se conter nessas circunstâncias, isso significava que sua pessoa era confiável. Parece que o que Xia Ling lhe disse sobre ele rejeitar as investidas de Jiang Yingyu era verdade. Yao Yao seguiu em silêncio. As passagens confusas eram como labirintos. Uma rajada de arrepiar os ossos soprava ocasionalmente através deles, enquanto o som distante de monstros poderia ser ouvido ainda mais nas profundezas. Ni Yan podia facilmente detectar o grosso miasma no ar. Se um mago sagrado, sacerdote ou paladino lançassem magia nesse lugar, seus efeitos seriam bastante reduzidos. Ni Yan e Yao Yao chegaram ao fim do túnel onde encontraram um grande lago subterrâneo cujas águas eram tão negras quanto tinta e em seu centro havia uma lótus negra em plena floração. Este era o item que Yao Yao precisava para sua missão, a Lótus Negra do Profano.